Saudações. Estou aqui aguardando ali na marmoraria que fica aqui ao meu lado. Eles acabaram de cortar a pedra lá. Já estou um tempão aqui e nada. A pedra ainda não foi cortada. Então vocês estão aí ouvindo esse barulho. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Saudações. Mais uma vez, caso eu já tenha dado a vocês. Olha só, preste atenção. Como pode um pastor chamar as pessoas de porcos, dizendo que o presidente é o dono dos porcos? Cara, pegou mal. Ainda mais que um pastor, tipo assim, como direi, humorista, ou cara que se diz que fazia os outros rir, né? E pra mim ele é um cômicozinho. Aliás, nem um cômicozinho. Ele não tem classificação para ele. Aí você depois, você vai ver lá no final, um outro vídeo de uma pessoa que já esteve nos rincões brasileiros, né? Onde a fome bate de verdade. Preste atenção nessas duas falas. E deixa aí seu comentário aí, não esquenta a cabeça não. Deixa aí, pode escrever o que você quiser. Dizer que eu sou errado, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Mas deixa aí seu comentário, né? Para esse vídeo aí que vai passar aí. Até a próxima vez. Abraço. O pastor bolsonarista Cláudio Duarte comparou o Bolsa Família à lavagem e os eleitores do Lula a porcos. Se os porcos votassem, o homem que carrega a lata de lavagem sempre seria eleito, mesmo que ele tivesse abatido inúmeros porcos, porque o poder não é conquistado pela justiça ou pelo mérito, mas sim pela ilusão de que se está alimentando as necessidades básicas da pessoa. Porque a grande massa, na verdade, ela não escolhe com a cabeça, escolhe com o estômago. E o homem que traz alívio momentâneo e comida sempre será o herói, mesmo se durante este processo a liberdade dos indivíduos estiverem sendo drenadas. Pense um pouco sobre isso. Um grande abraço, Deus abençoe, graça e paz. E essa história não tem nada a ver com porcos. É muito fácil, pastor Cláudio Duarte, criticar o Bolsa Família e seus beneficiários, tendo em vista que você é um homem rico, que chega a frequentar restaurantes caríssimos, como esse da Imagem, que é um dos restaurantes mais famosos do mundo, onde a picanha chega a custar até 3 mil reais. Inclusive, tem até uma carne lá que é banhada, folheada a ouro, e que você posta nas suas redes sociais comemorando, dando glória, dando valor, como se fosse a coisa assim mais normal do mundo. É fácil também criticar o Bolsa Família, seus beneficiários, sendo que você, por cada pregação, por cada palestra nas igrejas que você faz, você cobra simplesmente 20 mil reais, no mínimo 20 mil. E além de cobrar o cachê, ainda existe também o valor das passagens aéreas e hospedagem em hotel. Eu disse, no governo de FHC, eu fui muito no Nordeste, a trabalho. E eu fui lá naqueles lugares mais difíceis do Nordeste, nos rincões, naqueles lugares que até a caminhonete era difícil de ir, aonde os políticos não iam, aonde os padres iam, às vezes da extrema unção, para aqueles que morreram de fome e eram sepultados em covas abertas, porque estavam distante da civilização, sem luz, sem transporte, sem estrada. E eu vi muitas dessas famílias, pobrezinhas, na extrema miséria, que a única coisa que tinha por ali para comer era a mesma comida que o animal comia para não morrer de fome. A palma. E eu via crianças
maltrapidas, descalça, magras, outras barrigudas por causa da água que bebia, que é lá do lamaçal, do barreiro. E uma coisa me chamava a atenção, vendo aquela sertaneja, aquele sertanejo, aquele pai, aquela mãe, sofrido, queimado pelo sol, mãos calejadas de trabalhar, mas a seca, a estiagem muito longa, não produzia nada, e eles não tinham condição de sair dali, e era pôr uma panela de 4, 5 tijolos e umas lenhas, tacar fogo e cozinhar a palma para dar para os filhos, e a palma tratava do gado. E eu fiquei observando aquelas crianças numa extrema pobreza, numa miséria daquela, brincando com uma bola velha, sorrindo. E quando elas ganharam pão de verdade que nós levamos, quando eu vi aquelas crianças com pão com mortadela dentro, parece que eles tinham ganhado um carrinho da estrela, como dizia antigamente. E eles comiam aquilo com gosto. E aquilo doía em mim. O dia que um presidente chamado Luiz Inácio Lula da Silva chegou lá em cima, no palácio, e ele disse assim: se eu terminar meu mandato, as pessoas comendo cedo, meio-dia de tarde, tá bom. Eu me emocionei. E a partir daquele dia eu falei: esse cara tá certo. Tem pessoas lá longe que não tem um pão com mortadela para comer. E foi os projetos desse Luiz Inácio, que passou por tudo isso quando criança, que veio para cá num pau de arara. Foi esse homem que teve que chegar na presidência para que os pobres pudessem ter pelo menos comida na sua mesa, na sua geladeira. E ele trouxe mais, ele trouxe a luz para todos, para que pudessem tratar a água, para que saíssem das casas de taipas. E eu vou te dizer, a elite odeia esse cara. A elite odeia, porque ele só fez uma coisa: ele deu dignidade a quem não tinha, ele deu comida para quem não tinha, ele deu chance e oportunidade para quem não tinha estudar. Ele cuidou desse povo. E isso que me fez me tornar um lulista, não petista, lulista. Quero defender, se chegar na política, o legado desse cara. Como disse Barack Obama, esse é o cara. Quem dá comida para quem tem fome é o cara. Quem permite que um pobre chegue na faculdade é o cara. Quem permite que alguém compre uma casinha para morar é o cara. Quem permite que o pedreiro, a cabeleireira abra o seu próprio negócio é o cara, com crédito barato. E isso foi o que eu respondi para ele. Eu sou Lula porque eu vi que a extrema-direita e a direita mata, e o governo do Lula faz as pessoas viverem e com a barriga cheia.